Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimentar quem está nos assistindo pela TV Alesp, pelas redes sociais. Satisfação enorme estar aqui nessa linda cidade, estância turística de Ibirá, região metropolitana de São José do Rio Preto. Cumprimentar todos os participantes aqui, em nome da nossa querida Sônia, um prazer de vê-la. É uma motivação para a gente, política e humana, para a gente encontrá-la tão bem e com tanta disposição. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos seus 5 mandatos, né? Um orgulho enorme a gente conhecê-la e poder compartilhar dessa história bonita sua. Parabenizar e agradecer a presença que nos recebeu tão bem aqui, o Nivaldo Domingues Negrão. Eu fui tomar um sorvete aí perto da igreja e cheguei lá, eu falei que vim aqui fazer uma audiência pública, né? Opa, você vai se encontrar com o biscoito lá. Eu falei, vai, que negócio é esse? Aí o Gilmaci contou a história aqui, pô. Prefeito Biscoito. Obrigado pela recepção. Cumprimentar o vice também, João Renato. Cumprimentar a família, pedir para os assessores do nosso querido deputado Dalben, manda um abraço para o nosso competente, trabalhador, deputado Dalben, que participou bastante de audiências públicas e que hoje está com seus representantes aqui. Cumprimentar o deputado Luiz Cláudio Marculino, meu companheiro de bancada, deputado Sebastião Santos, que é da região, parabéns. Deputado Itamar Borges, batalhador, ex-secretário da Agricultura, da região também. E o nosso presidente, deputado Gilmaci, que conduz tão bem essa comissão e também é líder do governo. Pessoal, eu cumprimentar o pessoal do CIMEC que está aqui, parabéns pela conquista de vocês, é tão bom, como foi colocado aqui pelo vereador, né? Quando a gente vê algumas lutas que se tornam realidade. E a história dos conciliadores e mediadores é justamente essa, né? Foi uma luta enorme, participaram de muitas audiências públicas e, aos poucos, a gente foi convencendo o governo do Estado para remunerá-los, né, num trabalho tão importante que eles fazem, principalmente para as pessoas mais necessitadas na questão da orientação jurídica. Eu estou impressionado, deputado Marculino, que é do meu partido, do PT, porque eu não vi nenhuma reclamação de repasse de dinheiro do governo federal. Isso é bom. Mesmo porque o governo federal repassou nos últimos 3 anos 211 bilhões ao Estado de São Paulo. 211 bilhões. Enquanto que o governo do Estado de São Paulo, que é o Estado de São Paulo, né, investiu 136 bilhões no Estado de São Paulo. Então, realmente, eu não percebi que não houve nenhuma reclamação. Mas eu estou impressionado tanto de reclamação que está tendo de falta de repasse do governo do Estado de São Paulo. É impressionante. Em todas as audiências públicas, e a gente ouvia falar nas visitas que os prefeitos, os vereadores fazem lá na Assembleia Legislativa. Uma decepção. E ouvindo aqui, ninguém ataca o governador, mas reclama da falta de verba em todas as áreas. Sempre há reclamação, o cobertor é curto, não dá para cobrir tudo, mas está demais. E aí eu comecei a entender, deputado Marculino, por que o Tarcísio foi procurar o Rodrigo Garcia, ex-governador, e o ex-secretário aqui de Catanduva, o Vignoli, para dar uma socorrida nele. Porque está tendo muito problema e muita reclamação nos municípios do Estado de São Paulo, principalmente o grande interior do Estado de São Paulo, de falta de dinheiro. E aí a gente tem que começar a olhar o orçamento, porque nós estamos aqui para discutir o orçamento do ano que vem. Nós temos que discutir como que está o orçamento de São Paulo, na mão do Tarcísio nesses 3 anos e 4 meses. Aí eu vi reclamação aqui na área da educação, que é generalizada. Centro Paula Souza cuida das ETECs e de FATECs. Vocês precisam de ver o estado que está as FATECs e as ETECs e FATECs, que são os cursos profissionalizantes. Pedi até para a nossa vereadora, se aqui tinha, né? Bom que estivesse. Não tem. Mas a gente fica sabendo por que está faltando tanto repasse assim para construir escola, para consertar as escolas, a manutenção. Ninguém se lembra, mas o Dória mandou um projeto para a Assembleia Legislativa
diminuindo 5% do orçamento da educação. 5% que foi aprovado lá na Assembleia com voto contrário nosso, significou 11 bilhões a menos na educação. Como que um governador que tem um pouco de juízo na cabeça tira dinheiro da educação? Não tem explicação. Tira dinheiro de qualquer outro lugar, mas não tire da educação. Aí tem o problema das desonerações. E a gente bate no martelo, sempre fala. Por que o Estado de São Paulo tem 80 bilhões de desonerações todo ano? E aí o deputado Gil Maci vai explicar depois. Desonerar significa, muitas vezes, diminuir o preço dos alimentos, dos remédios, é verdade. Agora, grande parte não tem explicação e é uma caixa preta. A gente não sabe por que desonera setores que não dá contrapartida para a população. Então, o governo Tarcísio tem que explicar para a população por que 80 e poucos bilhões por ano deixam de ser arrecadado e não é repassado para os municípios através das desonerações. Mas, se não bastasse isso, o problema maior está naquilo que a gente aprova, que eu, o Itamar, o Sebastião, o Gil Maci, aprovamos lá na Assembleia Legislativa, com voto contrário nosso, porque a gente acha que o orçamento não é dessa forma que ele fez. Mas aquilo que foi aprovado não é executado. Não é executado. Aí vocês vão falar, mas como que não é executado? Não é executado porque é contingenciado, é congelado. Ou vocês acham que tem explicação o orçamento na área de turismo e viagens? E aqui é uma instância turística. Falta dinheiro para um monte de coisa. Você sabe por que falta dinheiro? Porque de 888 milhões da Secretaria de Turismo, 718 milhões foi congelado pelo Tarcísio e não foi repassado para os municípios de instâncias turísticas. Isso significa 83% do orçamento não foi pago, não foi repassado. Aí é óbvio que falta dinheiro para você, para infraestrutura, para todas as áreas, porque não foi repassado. Desenvolvimento social. Tem coisa mais importante que a Secretaria de Desenvolvimento Social, que cuida do ser humano, da família, que cuida das APAES, da cesta básica, do leve leite, dos convênios com as entidades da sociedade civil, com as igrejas, faz um trabalho maravilhoso, mas tem que ter convênio. A Secretaria de Desenvolvimento Social não tem 1% do orçamento, ou seja, tem pouco dinheiro no orçamento. Audiência pública para discutir isso. Porque se você coloca mais dinheiro na secretaria, é possível repassar mais. Aí vocês não vão ficar pedindo uma emenda do deputado, ou a gente comemorando porque a Comissão de Finanças e Orçamento deixou 250 mil reais para o município. Quando você faz um orçamento decente, você distribui o dinheiro de forma proporcional para todos os 645 municípios. E não vai atender aquela região que tem um deputado, ou que tem um amigo do secretário, ou que é mais próximo do governo. Você atende todo mundo da forma mais democrática e transparente possível. Vamos em frente. Aqui nós estamos no interior de São Paulo. Secretaria da Agricultura, que eu gosto sempre de falar. Secretaria da Agricultura, vou lembrar mais uma vez para vocês, ela tem menos de 1% do orçamento do Estado de São Paulo. Como que pode um orçamento de um Estado tão rico, você não ter 1% do orçamento? Ah, mas o Estado de São Paulo é pujante, o Estado de São Paulo tem o agronegócio que exporta, é verdade. O agronegócio não precisa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, ele foi secretário. Porque o agronegócio tem um poder enorme. É só dar um gritinho lá para o Ministério da Agricultura, para o Banco Mundial, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica. Eles dão um grito lá, a verba chega para eles. Vocês sabem quem que precisa da Secretaria da Agricultura? O Itamar sabe. É o pequeno produtor, é a agricultura familiar, é o acampado, é aquele cara que produz o alimento que chega todo dia na nossa mesa, que a gente come. É o arroz, é o feijão, é a batata, é a mandioca, as verduras, as frutas. Essa secretaria tem menos de 1% do orçamento do Estado de São Paulo. E mesmo assim,
contingenciado, 12% desse menos de 1%. Não repassado. Uma outra secretaria, muito importante aqui. E aí eu vou falar daquele primo pobre de todos os orçamentos. Esporte, cultura, que é tão importante. Enquanto a gente fica perdendo nossos filhos, nossos netos, nós que somos mais velhos, por crime organizado, por mau caminho, você pega o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Esporte, Secretaria da Cultura, é menos de 0,5%. Como é que você vai repassar para os municípios, para as entidades que fazem um trabalho, para levar nossos filhos, nossos netos, para a juventude, para os idosos, para você ter cultura e esporte para esse pessoal? Todo mundo fala que o esporte cuida do nosso físico, né? A cultura cuida da nossa mente. Com menos de 0,5% e contingenciado quase a metade, não é repassado. E aí eu vejo essa reclamação generalizada aqui. Secretaria da Mulher, muitas mulheres aqui, muita gente, né, nos assistindo. Como é que é a Secretaria da Mulher? Foi aberto, nós comemoramos na época do Dória, não foi? Que bom que foi criada a Secretaria da Mulher no Estado de São Paulo. Mas não colocou orçamento, gente. E mais da metade do dinheiro da Secretaria da Mulher foi congelado, contingenciado. Não repassado. É isso que está acontecendo no governo do Estado de São Paulo. Por isso que tem essa reclamação enorme. Hoje, nós temos um grande problema que tem que ser acompanhado com especialistas, né? Que aumentou a quantidade de pessoas com TEA, transtorno do aspecto autista. Qualquer família aqui tem alguém que tem o TEA. Por quê? Porque hoje é fácil de diagnosticar. Como é que está o dinheiro do TEA, do transtorno do aspecto autista? Qual que é o orçamento que está aqui? Pequeno, e mais de a metade não foi repassado para os municípios. Não foi repassado para as entidades. E queria falar um assunto muito importante aqui, que não fala só para o funcionalismo público do Estado de São Paulo, que estão muito descontentes, que é o IANSP. E ninguém fala do IANSP, né? Os últimos governos acabaram com o IANSP, estão sucateando o IANSP. Por quê? Porque o combinado, e os funcionários públicos que estão ouvindo, sabem muito bem disso, que o que era descontado do funcionário, do lerite dele, a mesma quantidade o governo tinha que colocar no IANSP. Só para vocês terem uma ideia, foi descontado 6 bilhões e 400 milhões do lerite dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, de todos os funcionários. 6 bilhões e 400. Vocês sabem quanto que o governo colocou no IANSP? Apenas 1 bilhão 340 milhões. E era para ser meio a meio. Quando você não põe dinheiro no IANSP, hospitais filantrópicos, hospital do servidor público, né? As parcerias com as santas casas, que vocês falaram tantas, não fazem o repasse. Muitas santas casas são descredenciadas, se descredenciam do IANSP porque não é feito o repasse. Por quê? Porque estão sucateando, acabando com o IANSP no Estado de São Paulo. E o IANSP é o plano de saúde do funcionário público do Estado de São Paulo. Então, a discussão do orçamento, e que bom que a gente cada vez está aumentando a participação e a necessidade da gente fazer essa discussão. Discussão a fundo, né, de verificar o problema na veia. Aonde que está o problema? Tem que discutir o orçamento do governo federal, do governo do Estado, os prefeitos, os vereadores aqui, fazer a discussão do orçamento municipal, porque o cobertor é curto. Quando o cobertor é curto, a gente tem que tirar prioridades. E tudo aquilo que eu falei e o que eu ouvi de vocês aqui é que, para o governo Tarcísio, o governo do Estado de São Paulo, a prioridade não é o ser humano. Ele é engenheiro, trabalhou no DENIT, Ministério do Transporte. Ele veio para São Paulo, é um carioca que chegou aqui e foi eleito. Ele fala que não precisou, para se eleger, não precisou de deputado, não precisou de prefeito, não precisou de vereadores. O cara que está preso lá elegeu ele. Só que agora, depois de 3 anos, ele vai para uma reeleição, e ele está precisando muito dos deputados, dos vereadores, das entidades, né, do sindicato, do funcionário público. Por isso que ele chamou, vê se pode, chamar o Rodrigo Garcia para ajudar, o Vignoli
ele só faltou chamar o ex-governador Dória para ajudar ele para a reeleição. Porque ele abandonou os municípios do estado de São Paulo. Eu estou falando isso, vocês estão falando, pô, o N é da oposição, é do PT. Não! Conversem com todos os vereadores, com os prefeitos de todo o estado de São Paulo, se não é isso que todo mundo pensa. Muita gente não fala, porque tem medo de retaliação. Mas essa é a grande realidade do governo do estado de São Paulo, Tarcísio. E ele está percebendo isso. Por quê? Porque ele abandonou os municípios do estado de São Paulo. Isso é uma verdade. Principalmente os municípios menores, que são mais de 85% no estado de São Paulo. E ele está pagando agora, porque nós vamos ter uma eleição e ele já está preocupado. Então, o orçamento é coisa séria. Primeiro, discutir bem o orçamento, para colocar dinheiro onde que mais precisa. E onde mais precisa é onde que o ser humano sente, onde a família sente. E depois de aprovado o orçamento, ser executado. Ser executado. Que não há crime maior do que você aprovar um orçamento e a gente verificar um relatório desse, de tanto dinheiro contingenciado, desviado para outras obras. Né? Eu sempre falo, para terminar, que uma ponte, uma estrada, um viaduto, tudo isso é muito importante, até para o desenvolvimento do Estado. Mas isso pode esperar um pouco. Agora, dinheiro para a área social não pode esperar. Não pode ser congelado. E, mais uma vez, governo que tira 11 bilhões da Secretaria da Educação, esse não tem compromisso realmente com a população. Parabéns, Ibirá, parabéns, região de São José do Rio Preto, por essa brilhante audiência pública aqui. Boa noite, fique com Deus. Obrigado, deputado.